Vivo com a gente, porque nós tivemos uma explosão. Tem aquela foto dos quadros de dengue aqui em Londrina, dos bairros mais preocupantes, onde a incidência de dengue está alta. Você que mora especialmente na zona norte, na zona oeste da cidade, são os bairros onde mais está crescendo. Hoje o foco nessa semana epidemiológica é o Santiago. Santiago fica na saída da zona oeste, caminho para a zona norte. É um bairro mais preocupante hoje em Londrina. Mas todos esses que estão em amarelo, o Centro, Alvorada, Vila Nova, João Paz, Marabá, Minduguazi, Ouro Branco, Maracanã, Aquiles Stengel, Maria Cecília, Campos Verdes, Carnaciara e Cabo Frio, Parigô de Souza, Chefe Newton, todos eles estão com sinal em alerta. É um dever meu e seu combater o mosquito da dengue. Aproveita que amanhã é feriado, faz um pente fino no seu quintal, 5 minutinhos do seu dia. Tem filho, bota os filhos para ajudar. Molecada, bora caçar. Vê se tem algum esconderijo para dengue aqui em casa. Vai atrás da geladeira, até aquele reservatório onde fica a água ali, que cai a água do refrigerador, esvazia aquilo, coloca umas gotinhas de água sanitária, joga um pouquinho lá, lava aquilo. Assim, é um cuidado básico que a gente tem que ter. Não dá para tolerar, são 98% dos focos dentro de casa. Os casos explodiram, são 4.300 casos, 4.317. Esse novo levantamento, divulgado agora, acabou de ser divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, o bicho está pegando na cidade inteira. É difícil você encontrar quem não esteja sofrendo com a dengue. É um vizinho, é um primo, é um parente seu, é dentro da sua própria casa. Eu morro de medo, nunca peguei dengue, eu morro de medo. Porque os depoimentos que a gente ouve, o povo fala assim, ó, parece que passou um trator. Conversei com o Everaldo, ontem do nosso departamento comercial. O Everaldo acho que tem 53. O Everaldo é um cara fininho, praticante de esportes, saúde em dia. Ele falou, pai, eu não queria sair da cama. Eu não aguentava comer, não tinha vontade, não tinha fome nenhuma. Não aguentava ver água de coco, Gatorade, não queria tomar nada. E tem que se hidratar. Porque a principal forma da gente se tratar é com hidratação. Não tem remédio para dengue, a hidratação é remédio para dor. Mas a pessoa fica prostrada, sabe, acabada. E a dengue está pegando crianças, está pegando adultos, está pegando idosos, em todos os bairros. Pega o rico, pega o pobre, pega o cara que mora na gleba, pega o cara que mora na invasão. Assim, é uma doença que está na cidade. E se eu e você não cuidarmos, ó, o negócio vai explodir ainda mais. Já, então, o secretário de Saúde, Felipe Machado, conversa ao vivo com a gente. Ele está no jeito, secretário? Se ele estiver no jeito, vocês me falam, tá? O secretário de Saúde está aqui ao vivo comigo, Felipe Machado, para a gente conversar sobre esse avanço da dengue aqui em Londrina. Assim que tiver no jeito, pode colocar o secretário aqui na tela. O secretário está ao vivo comigo. Secretário, obrigado pela presença ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. É um dado que a gente já imaginava que fosse ser alcançado, esses casos de dengue. E a situação preocupa, né, secretário? Cada vez mais avançando a dengue aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde, Parra. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, né, esse boletim que nós divulgamos agora há pouco traz um aumento exponencial do número de casos e, além disso, a confirmação de 4 novos óbitos, né? Isso mostra a seriedade da doença, o avanço da epidemia da cidade, um contexto onde ainda 98% dos focos, o que está causando todo esse transtorno para o sistema de saúde, seja ele da rede básica, dos hospitais, 174 pessoas internadas nesse momento, são pequenos focos que estão dentro das nossas casas, estão nos nossos quintais, que medidas simples poderiam facilitar muito que a gente saísse disso, e que pese todo o esforço da Prefeitura de Londrina em garantir o atendimento à população com unidades exclusivas, ampliação da escala médica, dos insumos, rotas de exames, tivemos que colocar, Parra, agora nas unidades básicas de saúde, uma ambulância exclusiva para fazer o transporte das unidades entre a UPA ou, quando necessário, o hospital, porque nós estávamos percebendo que pessoas estavam chegando muito graves à unidade básica de saúde. Entretanto, ainda não conseguimos diminuir o número de notificações, muito pelo contrário, a tendência de aumento. As mortes são pacientes em que idade, tinham comorbidades? O que o senhor pode destacar para a gente sobre isso? Infelizmente, mais 4 mortes. Olha, são pacientes que todos eles apresentavam uma comorbidade, né, uma doença associada, 3 idosos e uma mulher jovem de 30 anos. Isso também traz uma preocupação ainda mais, né, em relação à gravidade da doença. Nós temos percebido nessa epidemia algumas características diferentes de outras epidemias. Primeiro, que o sorotipo, o tipo de dengue que está circulando, e tem 4, nessa epidemia é o DEN1, que é
teoricamente, aquele que é menos nocivo, menos grave. Mas, na prática, a gente tem percebido que ele tem acometido de forma considerável as pessoas, em especial já no prazo final, ali do 7º ou 8º dia. Então, a gente também faz o alerta para a necessidade desse acompanhamento, que a gente chama tecnicamente de estadiamento. As pessoas precisam voltar nas unidades de saúde durante 7, 8 dias aí após a notificação, para que as nossas equipes possam acompanhar, porque o quadro se agrava muito rapidamente. Os outros 3 já idosos também com outras comorbidades associadas, mas com certeza, se não fosse a epidemia de dengue, se não fosse terem se contaminados, eles não viriam a óbito, o que nos causa muita tristeza. O senhor comentou sobre o aumento de pessoas internadas. São pessoas em que faixa etária, secretário? Diz que tem criança também internada. E por quanto tempo, geralmente, essas pessoas ficam internadas para se tratar da dengue, hein, secretário? Em todas as faixas etárias, Parra, nós temos pessoas internadas, né? Isso que também chama atenção, não é só pessoas com mais idade, tem crianças, tem adultos jovens, homens, mulheres, todas as faixas etárias. Isso vai depender muito de cada pessoa, é difícil a gente falar. O que a gente tem observado é que nós fazemos esse monitoramento aí durante 7, 8 dias nas nossas unidades, e quando tende a complicar, ainda assim requer uma internação que pode ser uma internação de uma semana, 10 dias. Às vezes, na internação, há outras complicações, justamente por conta dessas doenças, comorbidades que essa pessoa já tem, o que pode causar aí uma internação ainda mais prolongada. Com os casos notificados que nós temos, o número é muito grande. O senhor imagina que a gente vai ter novas altas nesses casos de dengue nas próximas semanas, secretário? A tendência, pelos dados da nossa equipe técnica, até mesmo por conta da mudança do clima, né, a gente observou aí que esfriou esta semana, é que haja uma diminuição. Então, a gente estava trabalhando aí com o mês de maio, para a segunda quinzena, que a gente já tenha essa diminuição do número de casos notificados. Entretanto, há um acúmulo de casos notificados que muitos desses vão acabar se tornando casos positivos. Eles vão fechar como vínculo clínico epidemiológico, por mais que não tenha o exame de sangue propriamente dito, confirmando a dengue, todas as características, né, dos sintomas, sinais do paciente, levam ao médico para poder atestar em um momento de epidemia que ele estava com dengue. A gente tem visto, secretário, um esforço por parte do município, é preciso dizer isso, né? Os postos de saúde de forma exclusiva, a UPA que está atendendo. O senhor imagina em novas medidas, de repente os agentes fiscalizarem novas casas, enfim, o que o município pretende fazer para conscientizar o povo de que a dengue é séria, de que a dengue está matando pessoas aqui em Londrina? Olha, é uma grande luta, né? A gente conseguir conscientizar a população. Não precisávamos estar falando de epidemia de dengue, onde um cenário de 98% de responsabilidade nossa enquanto cidadão, olhar o nosso quintal, incentivar o vizinho a fazer o mesmo. Por parte da Prefeitura, do Poder Público, nós estamos em campo com 200 agentes, fazendo os mutirões com a CMTU aos sábados, recolhimento de lixos, fazendo aplicação do veneno, né, que é o fumacê, mas em bomba costal, direcionada como bloqueio naquelas regiões que a gente mais identifica a necessidade, mas ainda assim nada disso vai ser suficiente se a gente fizer de forma isolada. Se cada cidadão não fizer a sua parte, não tem sistema de saúde que aguente. E outra, a dengue não é um problema que atinge o sistema público de saúde. Se você fizer uma análise nos pronto-atendimentos particulares, da saúde suplementar, os convênios, também está com muita gente sendo atendido, porque o mosquito, na hora de picar lá, não quer saber se a pessoa tem ou não tem convênio. Quem não toma os cuidados adequados, e até mesmo quem toma, acaba sendo prejudicado em um cenário de epidemia. E acho que é importante, para você me permitir aproveitar a grande audiência de vocês aí, a gente, sempre que divulga os boletins ou que fala alguma coisa a respeito da dengue, a pergunta que nós mais recebemos da população é: e o fumacê? Porque a gente está acostumado nos momentos de epidemia ver os carros do fumacê passando aí nas ruas. Isso tem um efeito epidemiológico, que o fumacê mata o mosquito na fase adulta, e também tem um efeito educativo importante, que toda vez que as pessoas veem o fumacê percorrendo os seus bairros, eles se dão conta de que realmente a situação de dengue está crítica. Mas o veneno, quem envia, e a responsabilidade exclusiva de envio, é o governo federal. Os municípios, o estado não tem esse veneno, nunca tiveram, né? Até mesmo porque não conseguem
comprar por ser exclusividade do governo federal. E nos últimos 2 anos, o governo federal não conseguiu fazer a aquisição e, consequentemente, não distribuiu aos municípios. Então, essa, pelo que eu me lembro, vai ser a primeira epidemia que tudo indica a gente vai ter que enfrentar sem a ferramenta do fumacê, que seria muito importante, evidentemente. Atendendo de forma exclusiva, na UPA também, há insumos suficientes, vocês trabalham com o quê? Com soro, medicamento para dor, para fazer exames, para fazer os testes, tudo isso o município está dominado, está sob controle, esses insumos para atender a população, secretário? Isso é um monitoramento diário, né? Porque a demanda aumentou muito e aí é evidente que nós tínhamos um planejamento de aquisição de medicamentos, de utilização para dentro de um cenário normal, com estoques que nós tínhamos de 70, 90 dias, que é o nosso padrão aqui na Secretaria de Saúde. Com o advento da pandemia, alguns insumos, em especial soro de hidratação, a gente começou a consumir demais. Para vocês terem uma ideia, a compra que nós planejamos para 1 ano, né, para 12 meses, muito provavelmente nós vamos usar em um espaço de 2 a 3 meses. Então, nós estamos monitorando isso diariamente. Já tivemos que fazer algumas aquisições de forma imediatas de insumos que o estoque começou a baixar de forma preocupante, mas nesse momento todas as unidades estão supridas com os medicamentos, com os insumos, toda a logística para que a gente possa dar um atendimento de qualidade ao cidadão londrinense. Para a gente poder fechar, secretário, sobre os mutirões que têm funcionado nos bairros e as pessoas estão colaborando aí, colocando materiais para fora, aqueles inservíveis que a gente fala, aquele monte de entulho que o povo junta no fundo do quintal que não serve para absolutamente nada, a não ser para juntar escorpião, barata e mosquito da dengue. Vocês vão continuar com esse trabalho de mutirões pela cidade, secretário? Não, nós vamos continuar. Inclusive, as equipes da CMTU não conseguiram ainda sair do Vivi Xavier. A gente começou no sábado lá, mas até hoje nossos caminhões estão passando, dada a quantidade de entulhos, de inservíveis que as pessoas acabam acumulando dentro dos quintais e se tornam potenciais criadouros. Neste feriado prolongado, neste final de semana, nós vamos fazer uma ação com 70 agentes de endemias para que a gente possa visitar aqueles imóveis que durante a semana a gente não consegue adentrar, porque o morador ou está trabalhando ou não está na residência no momento. Então, nós vamos fazer esse grande mutirão com agentes aí de uma forma diferente, não com recolhimento de lixo, mas visitando esses domicílios que a gente coloca tecnicamente como pendências, e é muito importante, porque, veja, se a gente visitar todas as casas no Quarteirões e estiver tudo limpo, mas uma que a gente não consegue visitar, essa porventura tiver com o mosquito da dengue, aquele quarteirão todo está em risco.